Alguns questionamentos sobre o emprego do pronome relativo cujo. No momento da fala, ali em casa, com a família, ou com os amigos, ou mesmo no trabalho, você inclui o cujo no ato de falar? E aí vai um alerta: se você não tem a prática de incluir o cujo na fala, ele vai parecer muito estranho quando você for obrigado a analisá-lo na escrita. Para deixá-lo íntimo do cujo, para você perceber todos os detalhes que devem ocorrer antes ou depois do pronome, eu preparei esta aula para você. Vamos lá? Primeiro vai um desafio. Não devemos eleger políticos de quem desconfiamos da honestidade. Leia mais de uma vez, mas saiba, você está lendo uma frase equivocada. Essa frase é mal redigida. E onde está o defeito na redação? Bem, vamos impor um desafio para você. A redação do período acima, que respeita a norma padrão da língua, está em... E aí eu vou apresentar 4 redações e todas elas, naturalmente, com o pronome cujo. Aí você vai apreciar e vamos ver se você sozinho descobre qual delas respeita a norma padrão. Letra A, não devemos eleger políticos cuja honestidade desconfiamos. Olhe bem, empregamos o cuja, concordando com a honestidade, e empregamos o artigo definido a. Na letra B, não devemos eleger políticos cuja honestidade desconfiamos. Cuja, combinando com a honestidade, mas sem o artigo. Na letra C, não devemos eleger políticos de cuja honestidade desconfiamos. Agora incluímos uma preposição antes do cuja e, novamente, o artigo definido a, que antecede a honestidade. E na letra D, não devemos eleger políticos de cuja honestidade desconfiamos. Por isso o pronome é famoso, porque eu posso apresentar a você, como você acabou de perceber, 4, 5 letras, cada uma delas com certas particularidades, que você só é capaz de perceber se foi orientado antes. Então vamos para o primeiro detalhe, para a morfossintaxe do cujo, cuja. Primeiro, só pode ser empregado com a ideia de posse. Quando você lê desconfiamos da honestidade dos políticos, note que estamos falando da honestidade deles, portanto temos uma ideia de posse. Quando incluímos o cujo, cuja, você tem políticos de cuja honestidade desconfiamos. Comece a perceber o mecanismo. Esse de, que aparece antes do cuja, é por causa do verbo desconfiar. Vamos desconfiar? Desconfiar de, por isso o de é presença obrigatória. Então, ideia de posse, naturalmente empregamos o cujo, cuja, sempre concordando com o substantivo que vem depois, como é honestidade, de cuja honestidade desconfiamos. Segundo detalhe importante do emprego de cujo, cuja, é a posição. Só pode ser empregado entre 2 substantivos. Quando você lê políticos de cuja honestidade desconfiamos, você percebe que há um substantivo anterior. E, claro, percebe honestidade, é o substantivo posterior. Naturalmente, o cujo entre os 2, sempre concordando com o posterior, nunca com o anterior. E o de, por que ele está aí? Você já percebeu, ele está aí não é por causa de políticos, nem por causa de honestidade. Ele está aí por causa do verbo desconfiar. Pois bem, outro detalhe importante, ele não pode ter artigo, nem antes nem depois. Por isso, olhe bem, políticos de cuja honestidade desconfiamos, você continua a ter o substantivo anterior, o substantivo posterior, mas o artigo é proibido. Então, basta eliminar esse artigo e a frase fica perfeita. Tranquilo? Mais um detalhe para você perceber a respeito do cujo, cuja. Não pode ter crase. Porque, olhe bem, se o verbo da oração subordinada adjetiva exigir a preposição a, nós vamos ter que usar um a antes do cujo, cuja, cujos, cujas. Leia novamente. Políticos a cuja honestidade nos referimos.
quem se refere a, usamos o azinho antes do cuja e usamos uma crase. Essa crase é sempre proibida. Olhe como nós temos o substantivo anterior, o substantivo posterior, mas não podemos ter a crase. São todos esses detalhes que levam a você, no momento de ler uma questão em prova de concurso ou de vestibular, a saber se está lendo proposta certa ou proposta errada. Leia agora sem crase. Políticos a cuja honestidade nos referimos. É uma frase perfeita. O azinho obrigatório não tem nada a ver com políticos, não tem nada a ver com honestidade, tem tudo a ver com o verbo referir-se, que é verbo transitivo indireto. Então agora eu vou impor um desafio para você, com 3 opções, com 3 alternativas. Diga aí, o filme cuja parte final assisti era romântico. Letra B, a cuja parte final assisti, com crase e com um A depois do cuja. E letra C, a cuja. Primeira decisão importante é se vai ou não vai aparecer preposição antes do cuja. Vai. E por que vai? Porque o verbo é assistir, no sentido de ver, no sentido de presenciar, tradicional verbo transitivo indireto da nossa língua. Portanto, o azinho é obrigatório. Assim você elimina a letra A. Mas você ouviu na aula de hoje que a crase é proibida e assim você fica com a letra C. Percebeu agora como é fácil? De novo, o verbo assistir é um tradicional verbo transitivo indireto, quando o sentido é de ver, de presenciar, e é por isso que nós temos o azinho antes do cuja. Na verdade, o conjunto a cuja parte final é o objeto indireto do verbo assistir. Perfeito, não é? Bem, agora nós podemos voltar à proposta original. Que tal das 4 propostas é aquela que respeita a norma padrão? Naturalmente, aquela que tem o de, porque quem desconfia, desconfia de, portanto, você elimina a letra A e a letra B, e aquela que não tem o artigo depois. Olhe bem para a letra C, que logo depois do cuja nós temos um A, e esse A é proibido. Conclusão, você está com a letra D de dado. Não devemos eleger políticos de cuja honestidade desconfiamos. Tranquilo? Então, agora que você melhorou a respeito do cujo, melhore em outros tópicos gramaticais. Olha o desfile. São todos os tópicos importantes da gramática, principalmente aqueles que aparecem em provas de língua portuguesa com certa constância e, claro, em aulas totalmente gratuitas para você. Portanto, vale a pena inscrever-se no meu canal. Você pode também fazer uma preparação pelas bancas. Lá na playlist você encontra questões resolvidas, comentadas com base em todas as bancas famosas. E, claro, algumas estão exibidas aqui, outras não, mas temos dado destaque a questões retiradas de provas anteriores. Tranquilo? E agora uma proposta comercial para você. Que tal adquirir 4 cursos completos de língua portuguesa comigo? Um curso completinho, somente com questões da FCC. E 3 cursos que nós chamamos de português básico. Não é aquele português básico que fala de acentuação, de ortografia, de uso do hífen, nada disso. É a base morfossintática. São 3 cursos que vão lhe dar a base total para você resolver qualquer prova de concurso ou de vestibular. Agora veja o valor. É praticamente R$1 para cada aula que estou oferecendo a você. Tranquilo? Então até a nossa próxima aula.